Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de análise e projetos de sistemas. Na aula de hoje falaremos sobre processos ágeis. No fim da década de 90, novos modelos começaram a surgir, assumindo que com as ferramentas e práticas adequadas, era simples e mais rentável escrever um código rapidamente, avaliá-lo com o usuário e, em casos de erro, arrumá-lo rapidamente, que tentar antecipar e documentar todos os requisitos primeiro. Nesse contexto surgem os processos ágeis. A criação do Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil foi redigido em uma reunião por 17 grupos de indivíduos, todos criadores de diversas metodologias como XP, Crystal Clear, ASD, Scrum, entre outras. Nessa reunião foram discutidos temas relacionados à metodologia para o desenvolvimento de software. O Manifesto Ágil. Valores. Estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver softwares, fazendo-o e ajudando os outros a fazê-lo. Por meio desse trabalho, concluímos os seguintes valores: os indivíduos na equipe e as interações no desenvolvimento são mais importantes que o processo e ferramentas. Então, no processo ágil, a interação entre todos da equipe e a interação da equipe de análise, da equipe de desenvolvimento, ela é muito mais importante do que os processos propriamente dito ou as ferramentas que iriam utilizar, tá? Pois com essa interação dessas equipes, eles podem discutir novas ferramentas, novas possibilidades e com isso achar uma solução muito mais rápido. Software entregue e funcionando é mais importante que a documentação completa e totalmente detalhada. No Manifesto Ágil, a intenção principal é a entrega do software funcionando por completo, sem nenhum problema. E aí, numa segunda etapa, você teria a documentação, né, desse software que foi criado. Com isso, você ganha tempo e agilidade, pois o processo de documentação é muito demorado e complexo. A colaboração com o cliente naquilo que ele necessita é mais importante que a realização de negociação de contratos. Então, no modelo ágil, nos manifestos ágeis, as empresas procuram a colaboração do cliente no desenvolvimento do sistema, das necessidades que ele necessita, né, do que ele espera desse software. E aí isso se torna muito mais importante em atender o cliente do que você realmente negociar valores, fazer a negociação dos seus contratos. A adaptação a mudanças do sistema tem uma maior importância que seguir um plano inicial. Então, como nós vimos nos outros processos de desenvolvimento de software, nós temos todo um plano inicial a ser seguido, um caminho a ser seguido, né? Já nos manifestos ágeis, a adaptação a mudanças é muito mais rápida, muito mais dinâmica, né? Você não precisa ficar seguindo aquela receitinha de bolo dos manifestos, dos modelos de desenvolvimento de software que nós vimos anteriormente. Princípios. A maior prioridade sempre é satisfazer o cliente por meio de entregas antecipadas e continuadas do software. As mudanças nos requisitos não são problemas, mesmo no final do desenvolvimento. O processo ágil asseguram que as mudanças gerarão vantagens competitivas para o cliente. Então, dentro dos princípios dos modelos ágeis, essas mudanças de requisitos que possam ocorrer durante
e depois do desenvolvimento do software, ele assegura que será uma vantagem competitiva ao cliente. Por quê? Porque assim ele pode adaptar o seu software e ter um melhor resultado em relação aos seus concorrentes. Então, nos modelos ágeis, completamente aceitável e praticado, tá? As entregas de software funcionando devem ser realizadas com maior frequência, a partir de um par de semanas ou meses, com preferência em uma escala curta de tempo. Então, dentro do modelo ágil, eles trabalham com entregas, né, com prazos de entregas de módulos, digamos assim, que podem partir de um par de semanas. Então, né, você fala que você vai entregar em 2, 3 semanas aquele módulo, e a equipe toda trabalha no desenvolvimento daquilo para ser entregue realmente ao cliente. E não pode ser um prazo muito longo, tipo, vou entregar o software em 8 semanas. Não. O planejamento dentro do modelo ágil é sempre entre 2, 3 semanas no máximo. Equipes de negócio e desenvolvedores trabalham juntos diariamente durante o desenvolvimento do projeto. Então, as equipes de negócios, tanto da empresa de desenvolvimento como da empresa contratante, do cliente, eles trabalham juntos todos os dias para que possa assistir, visualizar, né, acompanhar o desenvolvimento daquele software e já sanar possíveis problemas ou alterações na hora do seu desenvolvimento. E assim você ganha muito mais tempo, ganha agilidade. A construção de projetos com equipes motivadas fornece o ambiente e o apoio que necessitam, além da confiança necessária para o trabalho. Então, um dos princípios também do modelo ágil é que as equipes estejam sempre motivadas. Com isso, o ambiente fica muito mais leve para ser trabalhado. Então, a produtividade, por consequência, aumenta e muito. O ágil é um método eficiente e eficaz para transmitir informações para dentro da equipe de desenvolvimento. Usa-se a conversa face a face, né? Então, dentro do modelo ágil, essas informações são feitas através de conversas face a face. O que seriam essas conversas face a face? É aquela pausa para o cafezinho, onde as pessoas conversam e trocam informações e ideias e saem desenvolvendo. Nada de um período muito longo, de reuniões longas e intermináveis. É uma conversa rápida e informal, que ali mesmo eles já decidem o rumo que será tomado o desenvolvimento daquele software. Ter o software funcionando é a principal forma de se medir o progresso. Então, dentro do modelo ágil, só consegue se medir o progresso do desenvolvimento daquele software com o software funcionando. Então, a cada parte do software desenvolvida e funcionando 100%, aquele processo de desenvolvimento ele evolui. Os processos ágeis têm um desenvolvimento sustentável. Patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter o ritmo constante de forma indefinida. Então, todos os envolvidos, né, patrocinadores são os nossos clientes, os desenvolvedores e os usuários que vão utilizar o sistema devem ser capazes de manter o ritmo constante de forma indefinida. Então, eles sempre têm que estar dentro do ritmo, participando de tudo que está sendo feito daquele software para que aquilo possa evoluir com muito mais agilidade. Sempre deve possuir atenção máxima à excelência técnica e a um bom design, aumentando assim a agilidade. Ser simples, ou seja, maximizar a importância do trabalho não feito. Possuir equipes auto-organizadas.
A equipe de desenvolvimento deve parar e refletir de tempos em tempos sobre como se tornar mais eficaz e sintonizar e ajustar seu comportamento de acordo com essas reflexões. Então, esses aqui são os princípios da metodologia ágil. Então, se você for aplicar no seu modelo de desenvolvimento de software uma metodologia ágil, você tem que seguir pelo menos esses princípios, ok? A partir de agora nós conheceremos pelo menos duas metodologias ágeis diferentes. A primeira metodologia que iremos conhecer é a metodologia XP, Extreme Programming. Nos anos de 1990, o engenheiro Kent Beck, ao procurar formas mais simples e eficientes para o desenvolvimento de software, identificou o que tornava simples e o que dificultava no desenvolvimento do software. Nesse caminho, iniciou a Extreme Program, uma metodologia ágil muito utilizada na atualidade. Essa metodologia foi desenvolvida para ser utilizada em equipes médias e pequenas, de 2 a 12 pessoas, e para trabalhar com requisitos vagos e em constante evolução. Tá? Então o XP ele é desenvolvido para ser trabalhado por equipes médias e pequenas, até de 2 até 12 pessoas na sua equipe. E esses requisitos e o levantamento de requisito que não é bem definido, né, como nós necessitamos em outras metodologias de desenvolvimento, na metodologia ágil, na metodologia XP, ela trabalha com esses requisitos vagos e que passam por evolução constante, tá bom? Também tem um conjunto de valores e práticas para nortear o desenvolvimento de software. Vejamos agora alguns princípios da metodologia XP. Comunicação. Todos os membros da equipe, sejam clientes, sejam gerentes, sejam programadores, devem se relacionar pessoalmente uns com os outros, agilizando assim a comunicação. Então, dentro dos princípios de comunicação da metodologia XP, você tem comunicação direta entre todos os envolvidos no desenvolvimento, desde cliente, passando pelos gerentes, programadores, analistas, todos. Você não tem uma comunicação indireta com um determinado profissional que estará desenvolvendo aquele software, né? Como nós temos em outras metodologias, que por exemplo o cliente tem que falar com o gerente de negócios, que fala com o gerente de desenvolvimento, que fala com o desenvolvedor, por exemplo. Não, na metodologia ágil, na metodologia XP, você tem contato direto com todos os membros, e isso faz com que a comunicação seja muito mais ágil e eficaz, podendo assim reduzir o tempo de desenvolvimento daquele software, daquela ferramenta. Se possível, devem trabalhar em um mesmo ambiente para se reunirem pessoalmente. Então eles procuram, né, ter pessoas já de cada um dos interesses trabalhando todas juntas, de preferência em um ambiente, que assim possam se reunir naquela conversa face a face que eu falei, naquela conversa de cafezinho, para poder decidir tomar novos rumos para o desenvolvimento, e assim também melhorando e muito a comunicação. Simplicidade. O projeto de software é simplificado continuamente e o processo de desenvolvimento deve ser adaptado caso essa situação não esteja ocorrendo. Outro princípio da XP é o feedback. O cliente deverá estar presente no desenvolvimento do sistema. Testes unitários de homologação devem fornecer o entendimento sobre o desenvolvimento do software. Questões de oportunidade ou aquelas relacionadas a problemas do desenvolvimento devem ser informadas o mais rápido possível. Então, esse princípio do feedback que nós temos
dentro da metodologia XP, ele traz também uma agilidade no seu desenvolvimento, porque testes sempre estarão sendo executados e o cliente deve estar presente em cada um desses testes no desenvolvimento para que você possa resolver possíveis problemas que possam ocorrer naquele momento. E assim você ganha muito mais tempo em relação a outras metodologias onde você teria que teria que fazer os seus testes dentro da sua empresa e depois levar para a homologação com os clientes, certo? Nas metodologias ágeis, as estimativas seguem o questionamento relacionado a uma grandeza e não especificamente a um número, como o exemplo abaixo, né? Então você tem lá, você tem a especificação de números, né? Então você tem lá a camiseta PP, P, M, G, GG, né? Então você tem o tamanho certo. Então cada um pode dizer que a estimativa de tempo para o desenvolvimento daquela iteração possa ser um tempo PP, mas o outro pode dizer que seja um tempo médio e um outro pode dizer que seja um tempo GG, né? Então é comum acontecer isso. Então o que na metodologia ágil eles fazem? Eles convertem tudo isso em uma única grandeza, né? Ou é uma estimativa pequena que trabalha dentro de um intervalo, é uma estimativa média ou é uma estimativa grande, tá? Então dentro da metodologia ágil você trabalha com relacionamentos de grandezas e não especificando um número, um tempo, tá? Então quando você fala que você tem uma estimativa de tempo de médio prazo, você tem um intervalo ali de X a Y tempo para o desenvolvimento. O mesmo para a grande e o mesmo para a pequena. Tá ok? E aí fica mais uma dica de leitura, né, do livro do Pressman, de Engenharia de Software, para que você possa aprofundar um pouquinho mais e entender um pouco mais sobre estimativas nos modelos ágeis de desenvolvimento. Ok? Planning Poker é a técnica de estimativa que busca o consenso, apesar de usualmente ser utilizada no processo de planejamento ágil, mas não se trata da única, ok? Então nós temos aqui uma representação do Planning Poker. No decorrer da nossa aula, nós vamos entender um pouquinho mais sobre Planning Poker. No Scrum, o Planning Poker é realizado durante o Sprint Planning Meeting. O que é o Sprint Planning Meeting? Seria aquela corrida no planejamento do tempo, né? No planejamento das tarefas a serem realizadas, a ordem que essas tarefas serão realizadas, né? Então é aí que entra no Scrum o Planning Poker em ação. Nessa forma de estimativa, cada integrante tem em sua disposição um baralho de 13 cartas, numeradas em uma sequência encontradas nos números de Fibonacci. Então você tem lá, cada integrante tem um baralho com 13 cartas, né? Que começa do 0, passa pelo meio, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100 e assim por diante, tá? E aí você consegue medir, né, a estimativa de tempo, por exemplo, né? Qual é a prioridade de cada tarefa a ser feita. Então você coloca um valor de cada carta dessa aqui para uma determinada tarefa. E aí numa reunião eles alinham e chegam num consenso comum. O objetivo de utilizar esses números não é linear e é que o intervalo entre os valores permite visualizar melhor as diferenças de complexidade entre as funcionalidades
sugeridos pelo requisito / história, né? Dessa forma, evitando a falsa impressão de precisão na estimativa. Exemplo: se para um item foi dada uma estimativa de 20 pontos, não faz muita diferença se pudesse ser dado um valor próximo. Portanto, esse valor trata-se de um palpite aproximado. Valores acima de 20 são considerados altos e, portanto, trata-se de uma história com um tamanho maior, que pode não ser completamente finalizada numa única iteração. O recomendável é que, ao final da estimativa, usando o Planning Poker, seja possível fazer com que as histórias da interação tenham alguns valores no intervalo de meio a 13. No baralho do Planning Poker, podemos encontrar algumas cartas com propósitos essenciais. Vamos ver cada um deles. Carta com valor 0, indicando que uma história está finalizada ou é muito pequena, podendo ser resolvida rapidamente. Carta com interrogação, indicado que o membro da equipe não tem o conhecimento apropriado para estimar sobre o esforço necessário para a história. Durante o Planning Poker, deve ser realizada rodadas para obter a estimativa da história com base nesses valores. As diferenças que surgem durante essas rodadas deverão ser medidas por um coordenador. No Scrum, esse papel é de responsabilidade do Scrum Master. As histórias são apresentadas uma por vez. O Product Owner as descreve para a equipe de Scrum de desenvolvimento e fornece informações a respeito do seu valor de negócio. A seguir, o coordenador pergunta aos membros da equipe o esforço necessário para desenvolvê-las. Cada membro da equipe reflete a respeito do tempo e do esforço necessário para implementar a história apresentada. Então, aqui nós temos cada um dos membros da equipe que vão analisar e vão dar os valores das cartas, para fazer a estimativa de tempo para o desenvolvimento, daquela atividade. Então, cada integrante da equipe de Scrum de desenvolvimento analisa a história e com ele dá uma estimativa, ok? Planning Poker jogando. Os membros da equipe estimam considerando todas as tarefas envolvidas no desenvolver, o testar, o criar designer, entre outras. Então, o membro da equipe escolhe uma carta no baralho correspondente ao valor dessa estimativa e coloca virada para baixo. Quando todos fizerem o procedimento acima, revelam-se as cartas escolhidas simultaneamente. Então nós temos lá, todos os participantes da equipe de desenvolvimento, analisaram os recursos, e os requisitos a serem cumpridos, e cada um deles escolheu uma carta de valor, deixando elas virada para baixo. Quando todos terminaram essa tarefa, é revelado o valor de cada um, para entrar num consenso. Isso faz com que cada membro da equipe pense por si próprio na hora de uma decisão da estimativa. Todos avaliem os resultados e verificam se houver convergência entre as cartas mostradas, ou seja, todas as estimativas têm valores aproximados para a mesma história ou requerimento. Se não houver essa divergência, o Scrum Master solicita aos membros que mostrem o menor e o maior valor que expliquem o motivo que levou a tal decisão.
Isso faz com que os integrantes reflitam sobre alguns pontos da história, o que pode fazer com que mudem os valores propostos das alternativas. Então, uma nova rodada é realizada até que as estimativas cheguem a uma convergência. Ou seja, quando eles revelam, né, cada um a sua carta, o valor que eles têm ao Scrum Master, e notam que não entraram em acordo, né, existe uma divergência maior, eles pegam o menor valor que foi apresentado e faz com que a pessoa explique aquele motivo, porque ela considerou aquele valor de estimativa. E por consequência escolhe-se o maior valor, e a pessoa que escolheu o maior valor também faz a explanação por que escolheu aquele tamanho. E aí todos levam em consideração aquilo, vão raciocinando, pensando novamente, replanejando tudo e levando em consideração as duas manifestações, e aí é feita uma nova rodada para ver se chegam a uma convergência na questão da estimativa. A estimativa final será o valor que tiver maior correspondência ou a média entre as estimativas informadas. Então começa uma nova rodada com a leitura da próxima história pelo Product Owner. O processo se repete até que tenha sido concluída a estimativa das histórias dos itens do Product Backlog, ou seja, do nosso levantamento de requisitos, ok? Então, para concluir o nosso assunto, as metodologias ágeis seguem o parâmetro de sempre ter equipes de desenvolvimento que se autogerenciem, que tenham controle sobre o que estão desenvolvendo e tenham uma grande comunicação, não só entre os membros das equipes, para também com os clientes que recebem o produto desenvolvido, pois a ênfase aqui é o cliente esteja recebendo constantemente entregas do desenvolvimento que agreguem ao seu negócio, trazendo assim a sua satisfação. Beleza, pessoal? Então, esse foi o assunto da nossa aula de hoje sobre metodologias ágeis, né? Espero que vocês tenham gostado do assunto, espero que vocês tenham se interessado e vão buscar um pouquinho daquelas leituras que eu dei de referência ali como dica de leitura. E se sobrou alguma dúvida, se não entendeu alguma coisa, retorne esse vídeo ao início e assista-o novamente, ok? Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula, se Deus quiser.